gente. Tá aqui dançando. Ô, coisa boa! Boa tarde! Sejam muito bem-vindos. Tarde top no ar pra vocês. E olha, hoje a pauta é pra ajudar todo mundo a ser feliz. Como assim, Gi? A alimentação é aliada na saúde mental. A gente não sabe, mas você tá comendo alguma coisa que tá te deixando ali mal-humorado. Ou então você tá meio tristinho, meio azedo e não sabe o que consumir. A gente vai aprender tudo hoje com ele, que é craque em alimentação, Daniel Alan Costa, que é naturopata. Ele tá ali, já vai chegar aqui, já vai entrar, tá bom? E temos também estratégias para ganhar massa magra após os 40 anos. Tudo isso e muito mais. Vai, Tarde Top no ar. Opa, pegou a gente no pulo. Ainda bem que eu consumi muita coisa hoje, né? Consumi muita coisa para me deixar no foco. Daniel Alan Costa, naturopata, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Gisele. Muito obrigado pelo espaço aqui. Prazer gente, estar aqui. Que alegria contagiante. Tá vendo? Chupei muita laranja. Laranja da alegria, fala que nada. Nada, sim. Ih, eu sabia, tá vendo? Agora, quero entender primeiro o seguinte. Naturopata, nutricionista, nutrólogo, muita gente. Qual a diferença? Essa é uma excelente pergunta. Nós, na naturopatia, a gente vai trabalhar mais com a conscientização da alimentação. Então, o nutricionista é o profissional que realmente consegue auxiliar numa dieta, num programa alimentar específico. De acordo com cada pessoa, os exames, exatamente. Tudo bonitinho. Muitas vezes nós, naturopatas, trabalhamos em parceria com nutricionistas, porque a gente vai ver o que o paciente precisa dentro da nossa visão energética e aí entra o nutricionista para trabalhar junto, né? Então, dando o suporte técnico que é esse profissional que faz. E o nutrólogo é o médico especializado em alimentação também. Ele acaba também tendo essa expertise. Tá bom, a gente trouxe aqui uma bancada bonita. Dá um big close nessa bancada para mostrar todos os alimentos. Um ajuda a ter foco, outros, se você ter azedo, melhora. Ter alegria, concentração, ansiedade. Ronizinho vai buscar, eu gosto assim, ó. Olha que big close. Você só vê aqui, gente, na Rede Brasil de televisão. Queria fazer o tlum, 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 tlum. Mas aí eu faço eu mesma, né? Faço o meu eco. Olha que beleza. Eu adoro, viu, consumir todos esses tipos de alimento. Mas vamos lá. Existem alimentos que prejudicam a saúde emocional? Existem sim. Então, isso é uma das coisas que a gente precisa estar mais atento, especialmente aquilo que a gente vai observar, os industrializados, porque na verdade a gente fala tecnicamente que eles são produtos alimentícios e não são alimentos necessariamente. Ouviu o produto alimentício, tira fora. Tira fora. Por quê? Porque na verdade a natureza ela é muito sábia, sim. Ela traz, né, a gente vai falar um pouco mais profundamente, ela traz todos os recursos que a gente precisa. Então, quando a gente traz o alimento que vem da natureza, que não foi desbalanceado, isso é bem importante, então a gente acaba trazendo um fator nutricional, melhorando a nossa saúde, inclusive o nosso humor. E aí, Gisele, tem uma coisa bem importante, o público está acompanhando. O nosso intestino, o sistema digestório como um todo, mas especialmente o intestino, está muito associado ao nosso estado emocional. Então, tanto é que lá é produzida a serotonina, que é um hormônio que está muito associado ao nosso bem-estar, disposição. Inclusive, hoje, com o estudo da microbioma, a gente consegue fazer alguns exames para saber qual a relação de bactérias que estão fazendo uma boa função para o nosso organismo e qual aquelas que atrapalham. Então, tem alguns alimentos que vão nutrir essas bactérias boas que a gente precisa. E outras que a gente deve evitar porque nutrem essas que nos prejudicam. Então, o nosso estado geral de saúde, então hoje você chegou aqui toda animada e hoje... Né? Você acha? Isso tem olha que a gente, olha que eu sou atriz também, a gente já tô bem, mentira, eu sou uma pessoa animada, mas eu como direitinho, viu? Eu adoro tudo aqui, menos Jiló. Depois você vai me contar para que é bom o Jiló, porque o resto eu consumo tudo. Boa. E aí, então, essa energia, disposição, vitalidade, né, vem especialmente dos alimentos em si. À medida que a gente começa gordurosos, industrializados, que tem muitos corantes, aí a gente começa a ter o prejuízo da nossa saúde. Sim, é muito engraçado, porque quando você estuda, né, você começa a entender, e eu sou super curiosa, você sente mal quando você come uma coisa diferente, assim. Eu já não consumo muito sal, gordura, fritura é tipo zero.
entendeu? Refrigerante não entra na minha casa. Perfeito. Então é muita fruta, verdura, proteína, tipo, adoro, consumo mesmo, real. E é porque eu gosto, não é uma coisa de dieta, entendeu? Isso, e essa conscientização é muito importante também, É né? isso. E às vezes, quem já está habituado a essa alimentação industrializada, né, então a gente pode fazer, o que eu sempre recomendo em consultório é fazer um processo de transição gradativa, né? Então, aos poucos eu vou fazendo substituições, recomendando substituições. Aos pouquinhos, né? Exatamente, porque acaba sendo um hábito, né? A alimentação está muito associada ao hábito, ao prazer. Geralmente, esses alimentos desbalanceados, eles têm muita gordura, têm muito açúcar, o que agrada ao paladar, né? Mas então, depende, porque o seu paladar acaba acostumando. Eu era muito viciada em tomar café com açúcar, e aí eu fui diminuindo, coloquei adoçante, 2, 3, hoje é sem nada. Então, assim, eu acho que o paladar é uma coisa que você vai treinando também. E a gente vai, perfeito, e aliás a gente vai perceber, segundo a medicina chinesa, que as nossas vontades, por exemplo, vontade de comer doce, está associada a uma deficiência de um elemento, que é o elemento terra, e tem a ver com foco, memória, concentração, com a própria digestão, com a nutrição de um todo. Ou seja, o nosso corpo ele é sábio o suficiente para pedir para a gente consumir o que ele precisa. No caso do doce, a grande questão é que nem sempre a gente entende o recado adequado. Então, quando a gente consome alimentos que são ricos em açúcar refinado, por exemplo, como os refrigerantes e os doces, né, que são industrializados, a gente acaba prejudicando ao invés de auxiliar a energia desse sistema. Entendi. Então, quem consome muito açúcar ou tem vontade, né? O organismo pede, é carência de, como você chamou, da terra? Tubérculos, rizomas. Os tubérculos, gente, da terra. Então, é falta de comer os tubérculos, é isso? Perfeito, perfeito. Mostra olha lá os tubérculos. Ai, Rony, você tá muito eficiente, garoto. 5 estrelinhas pra você. Olha aí, o que a gente tem aqui? Fala o nome, tem a batata doce. Batata doce e o inhame, né? Inhame, cará, aí o nome vai depender da região. Da região. Mas tem os dois, inclusive, né? Então, esses tubérculos, rizomas, são extraordinários porque ele tem essa função de realmente nutrir aquilo que vem da terra, como você mesmo falou, e que também tem uma ação aterradora. Então, eles acabam sendo utilizados para fortalecer o corpo de uma maneira geral. Então, se você está com baixa energia, sentindo cansado, isso é muito comum quando a nossa alimentação não é boa, você pode recorrer a esses alimentos. Então, vamos lá. E uma coisa só para falar dos sabores, é assim, os sabores que você tem predileção, que você gosta. Então, geralmente, aquilo que está faltando e aquilo que você não gosta tem a ver com aquilo que, do ponto de vista emocional, está sobrando também. Jura? Juro. Entendi. Bom, além do inhame ou do cará, depende da região, da batata doce, o que mais eu posso consumir? Mandioca? O que mais? Isso, exatamente. Da terra, tudo que é da terra. Os integrais, os carboidratos integrais vão ser bem importantes nesse sentido de fortalecer o nosso organismo. Entendi. Então, tudo aquilo que vem da terra, a gente pode pensar também nos cogumelos, que são extraordinários, então, eles são tipo, para memória, foca a pessoa que vive avoada. Perfeito. Ninguém aqui é avoado, é todo mundo muito centrado, muito focado, entendeu? Aqui na Rede Brasil. Mas, enfim, quem é muito avoado tem que comer coisas que aterram, que aterram, que tem essa natureza fria, que tem essa natureza densa, pesada. Tá. Então, isso quantas acaba sendo... porções, assim, por dia? Então, essa questão da porção, aí depende muito de cada indivíduo. O ideal é a gente ir acrescentando e observando como que o indivíduo vai se sentir. Como você vai, tô aterrado hoje, eu tô viajando na maionese, você vai sentindo, né? Perfeito. Bom, vamos falar de depressão, então, né? Quais são os alimentos que ajudam no combate à depressão? Então, a gente tem uma série deles. Um dos que eu destacaria aqui é a sálvia, né? A sálvia, ela tem uma característica de aumentar a nossa... A sálvia é essa aqui, né? Isso, exatamente. Essa bonitinha aqui, que a gente pode acrescentar no nosso dia a dia. É amarga? Eu nunca comi. Na verdade, ela tem uma natureza picante e a gente pode consumir como alimento, em algumas porções, ou o que é o mais usual é em forma de infusão. Então, fazer o chazinho, inclusive, você pode colocar ali entre as refeições, inclusive. É bom? Ela traz essa energia. Quem está viciado no café pode começar a utilizar a sálvia para animar. Sabe o momento do café que você está com soninho, que você quer mais energia? A sálvia pode ser uma excelente... Então, ela pode substituir, então, a cafeína. Pode sim, perfeito, a gente, perfeito. Consome um pouquinho de café, viu? Exatamente. Além da sálvia, tem outro? Canela? Canela, não. Exatamente. Aí a gente vai falar dos pungentes ou dos picantes, né? Das especiarias como um todo. Pimenta, então? Pimenta maravilhoso. Joga pra cima. Tá aqui, perfeito. Viu, Ricardão? Ó, quiser jogar alguma coisa pra cima, pimenta. O Ricardão me perguntou o que precisava. Todos os tipos de pimentas, né? Podem ser incluídas aqui. O processo de depressão tem uma relação muito com o quadro inflamatório, que a gente chama de síndrome metabólica, também geralmente está associado. E aí a cúrcuma é um alimento extraordinário
Tá Então, aqui, né? Isso, exatamente. Geralmente Tá a gente bom. vai utilizar ela em pó, mas também tem a versão fresca. E o gengibre, né, que inclusive eles são Ali, o gengibre, adoro. próximos, né? Então, Eles são parentes? Não, do ponto de vista botânico, não. Não. Ai, adorei. Do ponto de vista botânico, não são. Não são. Tá. Mas eles são rizomas, né? Então tem essa natureza da terra que nós estávamos falando. Tá. E a cúrcuma é um anti-inflamatório extraordinário e que vai combinar muito bem com as pimentas. Então a gente pode fazer. Aí os indianos, né, que gostam de utilizar. Eu amo comida indiana. Assim, uma coisa muito pessoal, porque quem ou ama ou odeia. Eu sinto que abre todas as vias respiratórias. Eu fico tipo com comida indiana. Justamente porque tem muitas especiarias, Agora que eu né? vou comer mesmo, gente. Agora que eu vou saber. Então aí especiarias ajudam, então. Ajuda especialmente porque o sabor picante, né? Não precisa ser necessariamente de uma pimenta forte, com uma pimenta malagueta. Você pode começar por uma dedo de moça, por exemplo. Né? Uma pimentinha. Uma pimentinha, exatamente. Na verdade, esse sabor pungente, assim, que você sente, né, na boca. Ardência. O gengibre mesmo, né? O gengibre, Não é pimenta, perfeito, ele tem uma ardência maravilhosa. Perfeito. Aliás, o gengibre, falando em alimentação, por isso que a gente está falando dos orientais, né, de maneira geral, e aí os japoneses, eles acabam utilizando muito em todas as refeições, porque auxilia a digestão. Então, o gengibre, além de trazer forte, energia... Né? A gente vai viver no gengibre, gente, porque tem um sabor presença, né? Presença, né? Exatamente. Mas aí, dependendo da forma, por exemplo, no molho que os japoneses costumam utilizar, ele já não fica tão intenso assim, ele vai mais para um adocicado. Né? Então, você pode E japonês não cansa, já reparou? Eles estão sempre bem dispostos, sempre prontos, é uma coisa de louco. E eu acho que é pela alimentação mesmo, né? Tem muito a ver com a alimentação, inclusive a questão da longevidade também, Também. Né? Uma coisa, não sei se você sabe, que eu lembrei, é da cúrcuma com leite, especiaria, chama Gold. É um leite que você toma de manhã com cúrcuma. Então, provavelmente inspirado, quando eu penso em especiaria de leite, eu lembro do chai indiano, né? Ai, Esse eu não conheço especificamente, mas deve ser inspirado nessa bebida. Também e aí o leite é um alimento razoavelmente problemático. Né? O leite é problemático, coitado? Mas até o desnatado? Todos até eles. o de origem vegetal? Então, aí tem uma diferença. Então, até o desnatado? Até o desnatado. Ai, Porque, na verdade, tem a ver com a qualidade desse leite que a gente acaba encontrando, né, nos nossos mercados, né? Mesmo o leite que você tem de uma vaca que foi, né, que foi criado no pasto, livre, solta, que a gente fala leite de vaca feliz, né? Mesmo ele, para a nossa saúde, ele vai produzir muco, ele vai deixar a nossa mente um pouco mais confusa. Jura? Né? Tô que a gente fala de embotada, isso, exatamente. Muito então, o quê? Embotada. Sabe a mente meio confusa? Tô embotada. Quando eu falar assim, já tô embotada. Fala devagar, diretora. A diretora tá calada hoje, não falou nada. Na Ayurveda, a gente fala assim, tem os antídotos. Ai, Ayurveda, adoro. E aí, dentro dos antídotos, para o leite, se você gosta dessa experiência do leite, estão as especiarias. Então, colocar especiarias no leite é muito bom. Mas mesmo desnatado? Mesmo desnatado. Tá, então tem que tomar o leite com especiarias agora. Exatamente. Tá. Os leites vegetais que você perguntou são extraordinários também, você pode utilizá-los. Né? Aí eles têm uma outra dinâmica de princípios ativos. Já que nós entramos na questão leite, geralmente quando alguém opta pelo leite é por conta da necessidade de cálcio, né, Gisele? Por exemplo, eu gosto de bater com frutas. Entendi. Entende? O próprio inhame dá um leite vegetal extraordinário. Inhame? Para você fazer essa mistura ali. Tá, mas se eu quiser uma coisa mais prática, tipo de amêndoa, de arroz... Isso, pode. Aveia... Sim, perfeito. Tudo tá liberado, né? Tem uma série de opções deles. E para criança também? Porque criança também precisa consumir. Então, essa é uma questão. A criança só precisa consumir o leite materno. Uma vez que ela não precise mais do leite materno, ela não precisa substituir por nenhum tipo de leite. Sim. Essa é uma leite também é alimento, né, gente? Também é, ótimo. Exatamente. Tá, e aí, falando de uma fonte de cálcio, o gergelim preto é uma extraordinária fonte de cálcio. O gergelim. O gergelim, de maneira geral. Tá aqui, né? Tá. Mas como que eu consumo ele? Então, você pode colocar nas saladas, você pode colocar nas massas que você for preparar. E tem que ser ele preto? Pode ser o marrom, né? O branco, mas o preto tem uma maior concentração de cálcio. Do gergelim dá para fazer o leite vegetal também. Olha só, depois você volta a fazer essas receitas dos leites diferentes. Isso, exatamente. Bom, humor, vamos lá, vamos falar humor. O que eu faço para ficar feliz? Vamos lá. Mais feliz.
Naquele dia que você levantou o azedo, Tá. né? Então a gente tem os cítricos, que vão extraordinariamente interessantes para a gente pensar. Então, limões. Né, de todos os tipos. Eu ofereço para você que acordou azedo hoje, sem saber muito, né, o que fazer. Um limão. Tá aí, limão. Ou laranja, o que mais? Sim. Tudo. Mexerica também vale? Também vale. Como vocês chamam aqui? Tangerina? Vocês chamam tangerina, né? Isso. Lá em Brasília é mexerica. Muito bem. Então tá, e qual a porção? Geralmente você pode utilizar o suco, inclusive você pode utilizar numa base de um suco verde, por exemplo. Mas não perde? Tipo, você bater a fruta não perde? Se você consumir na hora, não. Até meia hora antes, não. Não. Tem que bater e tomar. Isso. E aqueles que congela, vira tipo os gelinhos, perde? De certa forma, perde um pouco, mas talvez a perda... Melhor isso que nada. É isso. Tá. Não é tão grave assim, dá para congelar. Mas é melhor bater na hora fresquinho. Exatamente, sempre melhor. Tá. No dia do azedo a gente já viu. Irritação. Estou muito irritada hoje, não estou conseguindo me concentrar. O que eu posso consumir? Então, a gente tem esses aqui dos cítricos. Sim. E aí a gente tem também tem uma questão das flores comestíveis, por exemplo. Nunca gostei. Nunca gostou? Mas que a gente vai utilizar. A gente vai utilizar em poucas porções. Então, a lavanda, a camomila, né? Tá. Essas aí sim, gente. Chazinho de camomila é bom para todo mundo. Dou direto para minha filha. E aí, pensando até nessa questão do mau humor, o jiló é extraordinário para combater aquela. Sabe que a pessoa meio amarga? A gente estava falando do azedo. Agora eu já sei, vou até plantar um pé de jiló na minha casa. Então o jiló acaba sendo também muito interessante para isso. E como que eu consumo jiló? Porque jiló é amargo. É amargo. Né? Também essa percepção do sabor, se eu vou sentir mais ou menos amargo, depende da minha condição. O que você pode fazer é colocar em pequenas porções inicialmente. Começar aos pouquinhos. Exatamente. Aí você vai melhorando a sua quantidade. Tem gente que come, né? Com a boca mais boa de jiló, Eu adoro. Você gosta? Como você faz? Eu geralmente refogado. Refogado na cebola. E aí pode refogar, inclusive, com outras verduras ali, frutos, bem legal. Gente. Na salada também faz ele refogado, esfria, põe na salada ali, põe um azeitinho por cima, salzinho. Gostei. Quando a gente voltar aqui com a cozinha, até vem fazer umas receitas aí funcionais pra gente. Maravilha. Vamos lá, o que combate a ansiedade? E eu acho que é a doença do século, né? Perfeito. Eu acho que, sei lá, a cada 10, 9 pessoas estão ansiosas, estressadas. Aqui a gente trouxe alguns exemplos de plantas alimentos, né, que têm flavonoides. O que são os flavonoides? Vão ser antioxidantes que vão dar característica das cores, né, para esses alimentos. Então, a berinjela, tomate... Hoje eu comi berinjela, gente. Então, quanto mais cor esse alimento possuir, melhor. Então, a uva aqui, que a gente está vendo, né, um violeta bem escuro. Mas que uva tem muito açúcar? Verdade, não? Verdade, mas a grande questão vai sempre depender de uma análise do seu tipo de dieta e da sua necessidade. Então, a gente está falando de uma maneira mais global. Se você tiver uma necessidade de restrição de açúcar, aí precisa... Não tem. O que eu fiz foi, eu consumi todos... Depois do almoço, eu tinha que comer um doce, assim, desesperadamente. Certo. E a minha filha também. E aí eu falei, bom, eu vou ter que tirar isso, né? Porque a gente tá viciada no doce. Eu coloquei as frutas. Boa. Então, Conseguiu? Consegui. Aí eu tirei o doce, fiquei super bem e me sacia, entendeu? É essa dinâmica que a gente estava comentando há pouco, né? Então, se eu sinto necessidade de doce, porque tem uma deficiência energética. Sim. Se eu conseguir suprir com um doce de boa qualidade, a necessidade some. Que no caso são as frutas, né? Exatamente. Então a gente tem aí as coloridas, especialmente, elas vão trazer esses flavonoides, beta-carotenos especificamente. Então, tipo, o que mais? Beterraba, o que mais? Isso, exatamente. Então a gente pode utilizar blueberry, os berries todos, né? Pitanga, acerola, tudo isso que tiver cor vai ser extraordinário para a gente. Tudo colorido combate a ansiedade, é isso? É isso, é isso. O que mais que você trouxe que você quer falar? Você quer laranja, a gente já falou, essas folhinhas são o quê? Então, aqui eu tenho a calatônia, tem o almeirão. Exatamente. Nunca ouviu falar? Ela é meio amarguinha, né? Também, então a gente pode utilizar junto com o jiló, por exemplo. E aí uma dica até que está aqui, você pode combinar, tá muito amargo, então você pode combinar com um cítrico, que vai ficar, por exemplo, aqui a casa da laranja, que é mais... Uma explosão de sabores, então. Exatamente. Tá aí uma dica, então, dá para fazer tipo de logo colocar uma laranjinha, então? Dá, perfeito. Aliás, o limão siciliano que está ali também, você colocar no molho ali da salada, vai ser muito interessante também. E uma coisa que a gente sempre fala assim, se você puder reunir numa refeição os 5 sabores, então doce, salgado, azedo, amargo e picante, então necessariamente a sua refeição vai ficar
equilibrada. Fala de novo, então, pra gente decorar isso aqui, é muito importante. A gente tem que reunir os 5. 5 sabores. 5 sabores, gente, lá vai. Doce, os carboidratos são fontes de doce. Tá. Porque muitas vezes você vai comer uma batata e você põe ali um pouquinho de sal, por exemplo. Tá. Mas a natureza dela é doce. Então não adianta você botar sal nela que ela vai ser doce. Isso, então vai ter essa característica. O amargo, Tá. né, que as pessoas geralmente fogem. Então Rúcula entra no amargo? Não, só pra saber se rúcula. Entra. Couve também? Couve também. Todos os vegetais verdes escuros. Catalônia, almeirão, dente de leão. espinafre, ótimo, perfeito. Escarola. Mostarda, escarola. tudo entra no amargo. Tudo entra no amargo. Tô bem na fita. Beleza, os Então, verdes vamos lá, escuros, entendi. então, são extraordinários com essa relação. Tá. Os azedos, aí a gente vai pensar nos cítricos de uma maneira geral. Né? E aí, a Mas gente tem que consumir um limão, tipo laranja no almoço? É bom, né? É extraordinário, você pode... É extraordinário. Você pode colocar. Extraordinário. Chupa laranja ou chupa limão no almoço? Tá bom. Você pode colocar ali. Tudo aquilo que tiver essa característica azeda, a gente pode utilizar também. Então né? tá. Azedo, picante, as especiarias aí usar e abusar. E a pimenta, tu pode botar pimentinha, então. Serve molho de pimenta? Não. Achei que eu tava arrasando com molho de pimenta. Não serve? Depende da qualidade desse molho. Esses industrializados, de maneira geral, não. E aí, eu faço o quê? Então tem que comprar pimenta e fazer? Isso. Tudo artesanal, bom. Né? Melhor. Tem a sua energia, tem... Né, ali o que você está preparando para você. E se eu tô com mau humor, então eu não cozinho. É por isso que eu não cozinho, gente. Porque eu fico todo meu humor, fica aqui para vocês, entendeu? Isso é uma máxima da Ayurveda. Não cozinhe se você estiver de mau humor, porque isso passa para a comida. Meu Deus, mãe do céu. Depois eu vou te contar, vai ter que conversar depois. Porque, falou comida de mãe, né? Por que a comida de mãe é tão saborosa? Porque ela está pensando em você, está fazendo para você, então tem carinho, tem amor, tem dedicação. Se você faz de qualquer jeito, isso também fica na comida. Tá aí, Daniel Alan Costa, naturopata, muito obrigada pelo bate-papo. Adorei conhecer um pouquinho dos alimentos, saber a importância deles, né? Perfeito. Seus contatos para quem quiser saber mais sobre os nutrientes, sobre frutas, legumes, verduras, enfim, tudo. Obrigada, viu? Parabéns pelo trabalho. Obrigado pelo espaço. Até mais. Seu contato, moço. Daniel Alan, naturopata. O que é pra foco mesmo? Não, eu pensei que você ia falar. O que é pra foco? Pra foco são os tubérculos ali, então, os tubérculos, já vai comer. O gengibre também. Isso, gengibre pra ele. Daniel Alan, naturopata, e o site da escola é Ebram Naturopatia, ebram.com.br, Ebram Naturopatia nas redes sociais. Obrigada, viu? Obrigado. E até uma próxima. Tchau, tchau. Bom, agora a gente vai pro intervalo e no próximo bloco tem estratégias para ganhar massa magra após os 40 anos. Doutora Valéria Goulart, nutróloga, já tá aí, vai bater um papo com a gente, aguenta já.